Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Gabriel. No vídeo de hoje a gente vai estar reagindo aqui ao canal Área Curiosa. E o nome é o Projeto Secreto da Disney, o homem que quis virar o Mickey Mouse. Então antes de começar, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos. Então sem mais enrolação, bora começar. Existem tantas histórias cabulosas sobre a Disney, sem contar alguns de seus desenhos, que muitos chegam a duvidar se tudo isso foi feito mesmo para ser mostrado a crianças. E hoje você escutará a história de um assunto que por muito tempo perseguiu a empresa fundada por Walter Disney, um projeto que mudou por completo a vida e mente de um homem. Eu sou o Eric e esse é o Área Curiosa, mas eu espero que você esteja muito bem preparado, porque no vídeo de hoje você confere o projeto secreto da Disney, o homem que virou o Mickey Mouse. Antes de começarmos o vídeo, eu quero fazer um jogo com você. Eu quero que você deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, mas tudo isso em apenas 3 segundos. Então em 3, 2, 1, valendo! 3, 2, 1. Se você conseguiu, comenta aí a hashtag coração, que eu vou dar alguns coraçõezinhos para os inscritos mais insanos do canal. Tudo começa em 17 de julho de 19... Não, gente, vocês viram isso? A tela ficou toda bugada. Oxi. 1955, quando foram abertas as portas de um dos primeiros parques da Disney, decorada e inspirada pelas suas obras, parque esse que rapidamente se converteu na atração mais desejada pela... Então, gente, eu acho melhor de ativar a câmera aqui, né? Porque com certeza vocês querem olhar pro vídeo, né? Não é pra mim, né? Ela é mais que eu tô todo duro aqui, né? Assim, ó. Então eu acho melhor eu desativar aqui. Aí, pronto. as crianças, se chamando Disneyland. Como a empresa tinha crescido muito e se tornado ainda mais poderosa, criar um parque tão tecnológico assim para a época que atraísse tanto o público fanático pelas suas obras não foi tão difícil, e por isso que os irmãos Disney se orgulhavam e muito do que tinham feito. Com os grandes lucros feitos pelo seu primeiro parque, os donos da empresa logo... Imagina, espera aí, eu vi um trem ali, deixa eu voltar um tiquinho aqui. 1955, quando foram abertas as portas de um dos primeiros parques da Disney, decorada e inspirada pelas suas obras, parque esse que rapidamente se converteu na atração mais desejada pelas crianças, se chamando Disneyland. Como a empresa tinha crescido muito e se tornado ainda mais poderosa, criar um parque tão tecnológico assim para a época que atraísse tanto o público fanático pelas suas obras não foi tão difícil, e por isso que os irmãos Disney se orgulhavam e muito do que tinham feito. Com os grandes lucros feitos pelo seu primeiro parque, os donos da empresa logo pensaram em abrir vários outros pelo mundo, mas isso não saiu tão bem como eles esperavam, já que alguns foram abandonados mesmo antes de abrir, pela gastança de dinheiro que não teve fim, ou pelos outros que foram vítimas de tragédias irrecuperáveis. Um exemplo disso foi o primeiro parque aquático da Disney, que acabou com a vida de um pequeno menino de só 11 anos, por conta de uma bactéria mortal e desconhecida que tinha na água. Desde aquela época que esse parque não funciona mais e está totalmente abandonado, apodrecendo ao relento, sendo guardado por alguns funcionários da Disney. Só que o parque que falaremos hoje tem uma história ainda pior. Parque esse que nem ao menos foi construído por completo, mas que mesmo assim entrou para a história daquele lugar. Em 1998, eles começaram a trabalhar em um pequeno povoado chinês, chamado Shanghuang. A construção se iniciaria com os castelos típicos da sua marca. Eles pensavam que Shanghuang não só atrairia o público asiático ao local, como também pensavam em transformar o lugar em um incrível parque super tecnológico. Se você conhece um pouco da empresa, sabe muito bem que eles possuem diversos robôs em seus parques, que vestem uma roupa dos seus personagens mais famosos e dão um show nos seus teatros. Wonderland, o parque chinês,
teria um nível ainda maior de robótica, superando ainda mais os outros parques. Eles deram um nome diferente a esse parque por questões de privacidade, já que eles queriam que tudo fosse feito primeiro e só depois o apresentassem ao mundo. É por isso que todas as informações a seguir foram dadas pelos trabalhadores do local, através de diversas cartas postais e diários escritos por eles. Essa história pode sim ser considerada legítima, mesmo que tenha sido contada por diversas pessoas. Tudo isso porque dos mais de 30 funcionários que contaram sobre o ocorrido, estando separados uns dos outros, sempre contavam a mesma história, corroborando e complementando o relato um do outro. Os engenheiros responsáveis pelo projeto seriam dois irmãos russos, muito bem conceituados na área e que tinham muita confiança da Disney. A primeira coisa que os irmãos mandaram construir no parque foi um imenso estacionamento subterrâneo, capaz de abrigar centenas de carros dentro dele. Só que também existiria um outro estacionamento gigante em cima desse, que seria o principal do parque. O estacionamento de cima já era grande o suficiente para abrigar todos os carros dos visitantes do lugar, não fazendo sentido construir um segundo. Mas foi isso que passaram aos funcionários, responsáveis pela construção. Depois disso, eles começaram a construir os castelos principais, lugar esse que os funcionários conheciam como o Inferno na Terra. Esses castelos ficaram conhecidos como Centro de Investigação de Biorrobótica da Disney. A ideia era de que esses centros poderiam investigar a possibilidade de se substituir uma parte danificada de um corpo humano ou animal por uma robótica, que cumpriria muito bem a sua função. No princípio, eles começaram a pesquisar sobre olhos robóticos, que se comunicariam com os nervos, fazendo o mesmo papel que um olho normal. A ideia parecia ser, nesse ponto, uma ótima ideia, revolucionária e bondosa, mas a verdade é que tudo isso não seria... Bom, então, gente, pelo que eu tô lembrado, né, de já teve, porque, tipo assim, eu já vi esse vídeo antes, meio que ele está pegando pessoas, né, há uma teoria aí, pra meio que virar os animatronics aí, né, tipo assim, sobre o que acabou de mostrar, o que acabou de mostrar aqui no vídeo. É um trem bem louco, é bem bizarro mesmo. É exatamente assim. Além disso, a Disney não queria que os seus animatrônicos fossem tão simples como eles eram naquela época. Eles desejavam mais, que eles tivessem uma vida própria ainda maior. E é aqui que começa o tal do Projeto Disney, que teria início pelo seu primeiro e mais importante personagem, o Mickey. Não preciso nem dizer que um animal muito parecido com o Mickey Mouse chamaria e muito a atenção de todo o mundo para o parque. Todos os holofotes do mundo estariam voltados àquele lugar, que possuía a primeira e única criatura bioartificial do mundo. Mas devido à natureza perversa da ideia, tudo isso não só requeriria esforço, como também sacrifícios, literalmente. Para começar com a ideia, teriam de começar os seus estudos com os tecidos vivos, e pelo visto, pensaram logo em sacrificar humanos, para dar início aos seus projetos. Foi então que as coisas começaram a ficar estranhas, já que pessoas sempre passavam perto do parque perguntando sobre os seus familiares. Era quase que mensal essas visitas. Essas pessoas desaparecidas foram encontradas pelo parque para fazerem parte dessas pesquisas, só que elas nunca mais voltaram de lá, mesmo depois de muito tempo. Manifestações e confusões foram feitas ao sul do parque por pessoas desesperadas por informações acerca do que estava acontecendo com os seus familiares. O grande problema é que não haviam provas de que os desaparecidos tivessem mesmo sido contratados pela Disney. Depois de mais e mais investigações, foi descoberto que o nome da empresa não aparecia em nenhum contrato com o lugar, nem mesmo nos contratos de trabalho. Todos os trabalhadores do local sabiam para quem eles estavam trabalhando, mas pelo visto era uma outra empresa chinesa, recém-aberta, que de fato estava responsável pelos contratados e os pagamentos.
não tendo nenhum tipo de afiliação com a Disney. O mais estranho era que esse seria o primeiro serviço oficial dessa empresa, o que só aumentou a desconfiança por parte da imprensa e dos investigadores. Os problemas para o projeto começaram quando a irmã de um dos empregados foi quem desapareceu. Isso obviamente o deixou enfurecido e por isso levou diversas pessoas para irem lá investigar aquele local. Caindo à noite, os empregados e investigadores foram até o gigantesco estacionamento subterrâneo, ao qual eles tiveram de construir primeiro, a mando dos irmãos engenheiros. Os empregados puderam notar que a passagem para esse estacionamento estava bloqueada por uma grande porta de segurança, que antes não tinha ali, já que eles nunca colocaram lá. Essas pessoas disseram que sentiram um fedor horrível vindo da parte de trás da porta. Isso só deu ainda mais vontade de investigar o lugar, e por isso eles ficaram escondidos ali. Não demorou muito e um cientista desavisado voltou para a área, abrindo a porta. Os homens vieram logo atrás dele, o golpeando com força em sua cabeça. O que um dia foi construído para ser um estacionamento se transformou em um imenso local de descarte de corpos humanos, ou pelo menos o que sobrou de suas partes. Eles notaram diversos sacos plásticos ainda fechados, com pessoas dentro, e outros recipientes maiores cheios de pedaços. Algumas dessas pessoas já não estavam mais com as suas características normais, pois possuíam diversos tipos de malformações, o que assustou ainda mais os trabalhadores do local. Diversos deles possuíam pelos em seus rostos e corpos, já outros tinham os pés enormes, mãos disformes e de tamanhos absurdos, como se algum tipo de substância fosse injetada neles, deixando-as tão inchadas e podres. O problema é que o pior ainda estava por vir, e eles não tinham descoberto nem a metade dos problemas que existiam ali para as suas tristezas. Bom, e se você quiser ver a continuação dessa história numa parte 2, eu quero que geral comente aqui embaixo a hashtag Disney. Se muitas pessoas comentarem, eu vou saber que vocês querem ver o final dessa história. Então comente e deixe o seu like. Mas infelizmente o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Eu vou ficando por aqui. Bom, então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E ainda tem uma parte 2 ainda, né? Desse vídeo aqui do projeto Disney. E aí, quem sabe recentemente eu faça a continuação, né? Reagindo à parte 2. Mas então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos. E um abraço, fiquem com Deus e tchau.